A paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Nesta quarta-feira, especialmente, estamos aqui, não é, para poder lermos juntos o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 15 ao 17, não é? Onde fala sobre Jesus abençoa as crianças. Mas, antes de mais nada, se essa é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de inscrever-se no canal, de colocar, não é, acionar o sininho para as notificações, dar o seu like, não é? Porque com isso nós vamos repartir mais e cada dia mais a palavra do nosso Deus para outras pessoas também. Portanto, se você está pronto, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 15 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. E trazia-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aleluia. Palavra maravilhosa, não é? E que fala para cada um de nós sobre este gênero de pessoa, não é? Este tipo de pessoa que muitas vezes nós podemos até descuidar e não dar muita importância quando nós falamos de igreja ou de reino de Deus, que são as crianças, aleluia. Nós vamos ver então que muitas daquelas pessoas sendo abençoadas, não é, por Jesus, tiveram essa oportunidade e essa ideia. Eu imagino as mães, não é, levando seus filhos para que Jesus pudesse impor as suas mãos sobre eles, pudessem orar sobre eles. E parece que os discípulos de Jesus não gostaram muito da ideia, não é? E foram lá repreendendo essas pessoas. E eu louvo a Deus que Jesus, com o carinho que ele tinha pela humanidade, ele podia ver que aquelas crianças também faziam parte e poderiam ser elas também que entrariam no reino de Deus. Eu me lembro, não é, muito bem quando eu era pequena, ali na igreja de São Cristóvão, minha mãe sempre me levava juntamente com meu irmão para o ciclo de oração. E eu me lembro que no finalzinho do ciclo de oração, às terças-feiras ali, aquelas irmãs, elas faziam algo especial para as crianças que ali estavam. Chamavam todas elas lá na frente para poder orar por elas, para poder, não é, abençoá-las e orar por cada uma delas. E eu me lembro inúmeras vezes de ir lá para frente. Muitas vezes eu estava talvez até dormindo ou meia, não é, sonolenta, mas a minha mãe me acordava e dizia: vai lá na frente, vai receber a oração, né? E eu louvo a Deus por isso, porque com certeza Deus ouviu a oração daquelas santas mulheres de Deus em favor da minha vida, do meu irmão e de todas aquelas demais crianças que ali estavam. Portanto, meus queridos e amados irmãos, o ponto principal e chave que Jesus, ele nos deixa aqui, não era somente a questão de poder orar e de abençoar aquelas crianças, mas Jesus, ele faz um ponto muito importante no versículo 17, dizendo: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E quando nós meditamos nisso e vemos isso, nós podemos, não é, notar um pouquinho e pensar um pouquinho como seria que uma criança ou uma pessoa deveria receber o reino de Deus como uma criança. A primeira coisa que eu vejo é que a criança, quando você fala para ela, quando você explica alguma coisa para ela, existe numa criança a pureza, não é? Criança é aquelas pessoas que não têm aquela falsidade, nem aquela hipocrisia pensada, não é? São pessoas ingênuas, não? Crianças têm aquela ingenuidade, têm aquela beleza, elas falam, não é? Do seu coração, aquilo que vem na cabeça, eles não medem, não, a gente poderia dizer, elas não têm filtro, não é? Elas falam o que lhe dá na cabeça e fala a verdade, não é? Pela sua pureza, pela sua ingenuidade. E isso é muito importante porque quando nós recebemos a Cristo, recebemos o reino de Deus, tem que haver em nós essa pureza,
Tem que haver essa falta, não é? Nós não podemos ter falsidade na recepção do reino de Deus. E por que nós dizemos isso? Porque nós viemos do mundo, nós somos já adultos, nós fomos, né? Viemos muitas vezes com as nossas deformidades sociais, de caráter, não é? E quando chegamos na casa de Deus, Deus ele vem para poder transformar tudo isso e nos trazer uma pureza de coração. Que coisa feia quando nós vemos uma pessoa, ou mesmo jovem, adolescente, que tudo faz com maldade, tudo faz, não é? Pensando, levando para o mal. E Deus ele nos fala, e Deus ele nos diz, se nós quisermos entrar no reino de Deus, se nós quisermos ser participantes deste reino de Deus, temos que, em primeiro lugar, ter pureza. E o nosso Deus, ele traz pureza ao nosso coração. Em segundo lugar, eu vejo que criança tem um coração aberto. Você fala para ela crer. Ou seja, são pessoas que creem facilmente, portanto, a fé a semente da fé tem um campo, não é? Uma terra muito fértil no coração da criança. Irmãos, que coisa maravilhosa! Se nós pudéssemos crer em Deus, se nós pudéssemos, não é? Crer no impossível de Deus, como uma criança muitas vezes ela crê. Para ela, muitas vezes ela não vê este impossível que muitas vezes nós colocamos por causa de tantas coisas que nos rodeiam ou que nos deformam em certa parte. Eu me lembro que quando eu era muito pequena, eu devia ter 8 anos de idade, e eu me lembro de um dia estar na escola e eu estava com uma dor de ouvido muito grande, e eu disse para a minha professora para que telefonasse para minha mãe, para me levar para casa, porque eu estava sentindo muita dor. E aquela professora, ela não era crente, ela era uma pessoa até espírita, e tinha uma certa adversidade comigo por saber que eu era crente, que os meus pais eram crentes. E, finalizando, ela não chamou a minha mãe, me deixou numa sala separada, ali sozinha, não me deu nenhum remédio, e simplesmente eu fiquei ali naquele lugar sozinho. Mas, irmãos, aquele dia, por mais que fosse uma adversidade para mim como criança, por causa da dor que eu estava sentindo, mas foi o dia-chave para mim de poder colocar a minha fé em ação. Porque eu ouvia na escola dominical, eu ouvia pelos meus pais dizendo que Jesus operava milagres, de que Jesus ele curou tantas pessoas no passado. E naquele momento, quando eu estava ali naquele lugar e que eu estava naquela situação sabendo que eu não poderia sair dali, foi neste exato momento que eu, na minha simples oração como criança, eu disse para Deus, eu disse: Senhor, tu curaste no passado, meu professor de escola dominical falou que tu curas, meus pais me falaram que tu curas, Senhor, eu estou precisando da tua cura, me cura neste momento. Oh, irmãos, foi assim. No exato momento, a dor passou, tudo passou, e aquele momento para mim foi um momento de a minha fé se tornou tão grande em Deus, de saber que aquele Deus que eu ouvia dizer que fazia proezas, fazia milagres, ele era real para a minha vida, que ele estava ali do meu lado, que ele estava ali me ajudando no momento que eu mais precisava. Portanto, meus queridos e amados irmãos, temos que aprender a ter fé, sem duvidar, a crer mais facilmente naquilo que a palavra de Deus ela nos fala, assim como as crianças têm esta facilidade para poder crer. Aleluia. Mas em último lugar, eu vejo que nas crianças existem o perdoar. É muito mais fácil do que quando nós já somos adultos. Oh, irmãos, tantas coisas acontecem, não é? E até mesmo, às vezes, os pais têm que repreender seus filhos por alguma coisa, mas quando eles entendem que o que foi feito, o castigo, ou o que aconteceu com eles foi para o seu bem, ou que eles, não é?
tiveram algum problema e brigou com seu irmãozinho, ou teve algum problema com seu amigo, e quando nós explicamos e falamos para ele, mas Jesus perdoou e nós temos que perdoar. Irmãos, é muito mais fácil o perdão para elas, de liberar o perdão, de poder superar aquilo que aconteceu e passar para adiante, do que muitas vezes quando nós já estamos tão acostumados a ouvir as coisas, vemos, sabemos, mas não colocamos em prática. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas, que nesta manhã nós possamos orar ao Senhor Deus e dizer para Ele: Deus, volta a dar-me um coração como de uma criança. Aleluia. Lembra-se quando você era novo convertido, criancinha no reino de Deus, quando você começou a dar os seus primeiros passos na fé? Quantas coisas eram tão mais fáceis. Você cria mais fácil. Você estava lá no culto, em todos os cultos, porque você estava desejoso, alegre, você queria participar, você queria saber mais, conhecer mais. Não se torne um velhaco, um velho, não é? Atrofiado no reino de Deus. Não, mas seja sempre uma criança no reino de Deus, um coração de criança, é verdade, maduros no reino de Deus, na palavra, mas um coração simples, um coração temeroso, um coração cheio de fé, um coração pronto a ouvir, pronto a praticar a palavra de Deus e pronto a perdoar qual seja a falta que seja feita contra a nossa vida. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar neste dia, para a glória do nome do Senhor.